Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Você vai assistir agora uma mensagem poderosa que vai falar ao seu coração. Que Deus te abençoe. Não se esqueça, curta o nosso vídeo e compartilhe. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Glória a Deus. Noite especial, domingo de festa, mas é um domingo onde o Senhor chama a atenção da igreja, né, para missões, para fazer, né, o ID do Senhor. É uma noite especial de festa, mas igreja, atenção, né, missões, é sair das quatro paredes e encontro daqueles que necessitam também de ouvir a palavra de Deus, amém? E o mundo está cheio de pessoas ainda que não conhecem Cristo, Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então, nesta noite aqui, especial, vamos então trazer uma palavra de Deus para poder complementar esta festa linda, aonde aqui já se falou, né, muitas mensagens através de vídeos, e que nós possamos colocar em prática tudo isso que nós aprendemos aqui, para que a gente possa fazer o ID verdadeiramente do Senhor, como, né, Ele quer que nós fazemos, amém? Glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor, irmãos. Vocês têm a liberdade. Às vezes ficamos, né, meio quieto, meio calado, mas vocês têm toda a liberdade do mundo para glorificar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Primeiro momento, eu quero trazer aqui uma palavra de reflexão, para poder a gente entrar numa palavra principal da parte de Deus. Aqui no livro de Isaías, no capítulo 40, do versículo 1 em diante, diz assim: console o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela a recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz clama no deserto: preparem o caminho do Senhor. No ermo, façam uma entrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, e todos os montes e colinas serão rebaixados, e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz disse: proclame. E alguém pergunta: que hei de proclamar? E toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, e a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ó Sião, você que anuncia as boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia as boas novas, levante a sua voz fortemente, levante-a e não tenha medo. Diga à cidade de Judá: eis aí está o seu Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho, e entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mensamente. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, graças te damos por esse momento tão especial, Pai. Que a tua palavra nesta noite, Pai, tudo que for falado aqui, Pai, venha do trono do Senhor, que possa tocar no coração, em cada mente, Pai, de cada pessoa, de cada irmão que está aqui.
Pai querido, obrigado por essa oportunidade, meu Deus, aonde a igreja do Senhor busca a entender sobre tudo, sobre missão, sobre o ID do Senhor, Pai. E é o que nós buscamos aprender para poder levar a Tua palavra àqueles que necessitam. Obrigado, Pai, pelas oportunidades que o Senhor tem dado a todos nós. Obrigado, Senhor, que a Tua palavra possa, meu Deus, ser, Pai, uma semente fértil em cada coração, em cada vida aqui presente e daqueles também que acompanham pela live, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, é com muita alegria, meu Deus, que nesta noite festejamos, Pai, e aprendemos mais um pouco, Pai, o que é missão, o que é fazer o ID do Senhor. Obrigado, Pai. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem a liberdade no nosso meio. Pai querido, em nome de Jesus, que a palavra que venha a ser revelada nesta noite, Pai, é a palavra que venha do trono do Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Assim agradecemos este momento especial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. Pode passar o vídeo aí para nós aí? Pode apagar essa luz aí. Amém? Esta é a realidade do nosso mundo, é a realidade do nosso Brasil, é a realidade que nós vivemos neste mundo. Às vezes nós não entendemos, às vezes nós aqui oramos, buscamos a presença do Senhor, oramos por nós mesmos e por aqueles que estão em nossa volta. Mas a realidade, a verdade, está aí, está sendo mostrada desde o início que começou este culto. Então nós vivemos em um mundo onde a pobreza, a miséria está muito grande, aonde o povo tem que ser preparado para poder chegar até esses lugares aonde muitos ainda não ouviram e não conhecem a Jesus. E esta é uma noite que nós temos que ter essa consciência de estar buscando a verdade da palavra de Deus e ter a coragem de poder sair aos campos, levando a mensagem de Deus a todos aqueles que necessitam. Nós temos em nossas voltas muitas pessoas passando necessidade, passando fome. O que temos feito? O que nós temos buscado aprender para poder levar a essas pessoas? A igreja hoje está no momento de preparação nesses dias, mas a igreja do Senhor já deveria estar preparada há muito tempo para poder fazer a missão, para poder fazer o ID do Senhor. Há muitos ainda se preparando nesses dias que está findando e que está chegando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas ainda estão preparando para isso, mas é o momento que nós temos que voltar à nossa realidade e saber que há muitas pessoas precisando, necessitando, não só da palavra, mas do pão, do alimento, daquilo que vai saciar. Porque muitas vezes levamos a mensagem da palavra de Deus, mas as pessoas não têm força para ouvir. As pessoas não têm aquela força para ficar de pé, para ouvir a mensagem da palavra de Deus. Então, precisamos completar uma igreja forte, uma igreja viva, para poder a gente levar essa mensagem da palavra a todos aqueles que necessitam. O nosso Senhor Jesus Cristo, onde esteve, aqui neste mundo, nesta terra, Ele preparou
os seus discípulos, ele preparou aqueles que ele queria que levasse a mensagem dele a todos aqueles que necessitam. E a palavra de Deus, nessa preparação que o nosso Senhor Jesus Cristo fez, e continua fazendo através da palavra, que quero aqui confirmar com vocês em Lucas capítulo 9, aonde ele chama seus discípulos e dá instrução a esses 12 para poder fazer o ide do Senhor. E essa instrução da palavra de Deus, da mensagem de Deus, ainda continua sendo instruída no meio da tua igreja. A palavra de Deus, em Lucas capítulo 9, a instrução dos 12. E muitas vezes nós imaginamos o seguinte: então Jesus preparou 12 homens para poder levar a mensagem, para poder fazer o ide, para poder fazer uma missão. Não, Jesus também, além dos 12, ele preparou mais 70 homens, que ele levou também a visitar cidades, a conhecer pessoas, a levar a mensagem da palavra do Senhor. E a palavra de Deus aqui, no capítulo 9, versículo 1, diz assim: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhe poder, autoridade sobre todos os demônios, e para curar doenças, e também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, e disse-lhes: não levem nada para o caminho, e nem bordão, e nem sacolas, nem pão, nem dinheiro. Vocês também não devem ter 2 túnicas. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até saírem daquele lugar. E onde quer que não receberem vocês, saírem daquela cidade, sacudam o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Então, Jesus aqui, ele dá uma missão, ele dá uma instrução a esses 12 discípulos, a esses 12 homens que conviveu com ele durante muito tempo. Então, ele ensinou a eles a orar, a curar pessoas, a levar a mensagem do reino. Mas não parou por aí. Jesus, quando envia esses 12 homens, Jesus também prepara, depois disso, mais 70 homens. Depois de enviar os 12, Jesus agora envia seus 70 discípulos. E na palavra de Deus também, em Lucas capítulo 10, para a gente poder entender a missão dos 70. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que fossem adiante dele e a cada cidade e lugar aonde ele haveria de passar. Ele disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peço ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então nós vimos aqui que o Senhor Jesus, ele preparou homens, preparou pessoas para poder fazer o ide dele. E nesta noite o Senhor continua chamando pessoas para poder continuar com essa missão. E o que está faltando para a igreja do Senhor se despertar? O que está faltando para a igreja do Senhor entender que o ide do Senhor, que a missão do Senhor ainda continua? A igreja do Senhor muitas vezes está adormecida. A igreja do Senhor está esperando acontecer algo que a chame a atenção para que ela venha, então, se preocupar em levar a palavra do Senhor. O que você tem feito? O que você tem preparado para poder levar a mensagem da palavra de Deus? O que você, como cristão, como homem, como mulher, tem feito até aqui? Quantas pessoas você já tem alcançado? Quantas pessoas você tem levado ao evangelho? Então é um momento de reflexão, é um momento de preparação. Esse é um momento nesta noite aqui, não somente de mensagem, apresentações, mas é o momento de fazer e colocar em prática aquilo que nós estamos ouvindo e vendo aqui nesta noite. Porque a igreja do Senhor já tem aprendido muito, já tem ouvido muito falar de Jesus. A igreja do Senhor já tem participado, feito tantas coisas para chamar a atenção do mundo. Mas é o momento da igreja agora sair para o campo, sair para fora. Como foi dito aqui, foi falado.
Nós temos a liberdade de poder trabalhar o Evangelho, a palavra de Deus aqui no Brasil. E como seria nós perseguidos, né, aqui, nos dias de hoje? Então vamos refletir, vamos buscar, vamos entender o que nós estamos fazendo, o que nós temos aprendido até aqui e temos colocado em prática. Às vezes estamos mais preocupados, muitas vezes, de chamar a atenção das pessoas para nós. Mas o que o Senhor quer é que nós chamamos a atenção daquelas pessoas que estão lá fora e trazer eles para conhecer a palavra, para conhecer a verdade, para conhecer o que o Senhor tem para todas aquelas pessoas que estão lá fora com fome, com sede, não só de comida, mas também da palavra de Deus. Então a igreja do Senhor tem que ser uma igreja avivada, uma igreja que se levante, que acorde espiritualmente. O que faremos a partir do momento que sairmos daqui? Será que esqueceremos tudo que foi falado aqui, tudo que foi apresentado? Tudo aqui foi muito bonito, foi muito bom, está sendo bom. Mas e na prática? Iremos colocar tudo isso? Muitas vezes a igreja do Senhor, muitas vezes, irmãos, nós não estamos preparados para ouvir, nós, como cristãos, ouvirmos verdadeiramente a verdade. Porque quando nós ouvimos verdadeiramente a verdade, que nós precisamos levantar e fazer o ide do Senhor, levar a mensagem do Senhor, muitas vezes nós nos frustramos e queremos abandonar a obra de Deus e sair da presença de Deus, porque não aceitamos muitas vezes correção. Então é um momento que nós temos que refletir sobre isso. Nós já ouvimos a palavra de Deus todos os dias, porque todos os dias nós estamos aqui no templo, todos os dias nós estamos ouvindo alguém pregar, trazer uma mensagem. Mas será que nós estamos fazendo missão? Será que estamos fazendo o ide do Senhor? Porque o Senhor Jesus preparou 12, mas não ficou nisso, Ele preparou mais 70 homens e enviou eles em dois para fazer missão, para levar a mensagem da palavra de Deus, para curar surdos, cegos, aleijados. Então missão é isso, levar o pão também na mesa dessas pessoas, como tem feito, como nós temos visto em vídeos. Então missão é muito mais além do que nós imaginamos, porque às vezes nós enxergamos só o que está aqui em nossa volta. Hoje de manhã tivemos um café da manhã aqui, vieram pessoas, comeram, beberam, tomaram café, tomaram suco, mas será que é só isso a missão? Será que é só isso é evangelismo? Então vai além disso. Porque a realidade está acontecendo lá fora. E nós nos emocionamos quando vemos os vídeos, quando vemos coisas bonitas ou tristes. Mas a realidade é que nós temos que colocar em prática, para que a palavra do Senhor chegue até aquelas pessoas que necessitam e precisam de ouvir. Tá bem? Então, qual é a sua decisão? Qual é a sua decisão? Missão, até que Jesus volte. Até que Jesus volte, nós temos que estar pregando a palavra dele. Temos que estar fazendo o ide do Senhor. Missão até que Jesus volte. Então, este é o tema da palavra. E qual é a sua decisão? É fazer ou não fazer missão? Que decisão você tem tomado? É fazer ou não fazer? A palavra de Deus em Mateus 28:19 diz: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Temos ouvido essas palavras, esses versículos todos os dias. Ou todos os dias, muitas vezes, nós pregamos essas palavras. Mas eu tenho colocado em prática
aquilo que eu tenho trazido para a igreja, uma mensagem? A igreja tem colocado em prática aquilo que tem ouvido? Então, portanto, vai e façam discípulos. Batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você diz, mas como que eu vou? Eu não posso ir. Mas o que diz a palavra de Deus aqui também em Lucas 19:36? Diz assim: à medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, e diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória na maioria das alturas. Alguns dos fariseus lhe disseram, em meio à multidão: mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que se eles calarem, as próprias pedras clamarão. Olha o versículo. Como ouvirão se não há quem pregue? Então, se você não quer ir, pode ter certeza absoluta que Deus tem a quem enviar. Se você não quer, Deus tem a quem enviar. Não se preocupe, você. Porque Deus tem a quem enviar. Está aqui em Romanos 10:14. Então, qual é a sua decisão que você tem tomado? É de fazer o id? É de levar a palavra? Ou de não fazer? O que você tem feito apregoado até agora? Esse silêncio é pensando que eu tenho feito até aqui? Porque esse culto de missões, irmãos, é para chamar a atenção da igreja mesmo. Não é só para a gente fazer uma apresentação, mas é para mexer com a nossa mente, o nosso coração. É para nos frustrar mesmo. É para poder chamar a atenção, não tenham feito nada até aqui. Talvez você pense assim, poxa vida, eu quero fazer missão, eu quero ir lá para a África, eu quero ir para tanto lugar. Se você ainda não saiu nem da porta da sua casa, seu vizinho está precisando de ouvir a mensagem da palavra de Deus. No seu trabalho. Então sempre tenho dito isto aqui, quando tenho oportunidade de trazer a mensagem. Por quê? Para poder lembrar, irmãos, que nós precisamos de fazer, colocar em prática aquilo que nós aprendemos e o que Deus tem colocado na nossa vida. Um dia alguém pregou para mim, e por isso eu estou aqui. Por isso eu estou aqui. E tem alguém esperando por você, para ouvir a tua palavra, a mensagem. Tem alguém esperando por você. E essa pessoa que está esperando por você, não sou eu que vou levar a palavra para ela. É você que está aí sentado. Tem alguém esperando por você. Mas quem será? Tem alguém te esperando. Se prepare. Se encha do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. Porque esse momento vai chegar. E quando não levamos a palavra a alguém que está nos esperando, um dia Deus vai lembrar você. No juízo final. Ele vai lembrar a você. Então, qual é a tua decisão? É de fazer a missão do Senhor, fazer o id? Porque o id do Senhor, a missão, foi deixado por Jesus. Ele veio e fez isso primeiro, para nos mostrar como fazer. Vocês lembram quando Jesus foi batizado? 40 dias no deserto, jejum. E quando ele voltou, qual foi a primeira coisa que ele fez? Qual foi a primeira coisa que ele disse, Preparem, porque o reino de Deus está próximo. Essa é a mensagem que nós temos que pregar.
as boas novas da palavra de Deus. Talvez você que esteja aqui hoje, nesta noite, talvez esteja aqui pela primeira vez, ou talvez ainda não teve a oportunidade de fazer o ID, ou de fazer missão, de levar a mensagem da palavra de Deus. Aí você diz, mas nesta noite o Senhor tocou no meu coração. Eu sinto essa sede, essa vontade de poder pregar, levar a mensagem de Deus lá fora, de fazer missão, de fazer o ID do Senhor. Talvez você que nos acompanha também pela live, sentiu no coração neste momento de fazer o ID, de levar a mensagem da palavra de Deus. E às vezes você pergunta, mas o que eu tenho que fazer para poder levar a mensagem da palavra de Deus? Então, primeiramente, é conhecer a Jesus, saber que Ele é Deus Todo-Poderoso sobre você, conhecer que nós somos dependentes dEle e conhecer que nós precisamos dEle, aceitar Ele como nosso único Salvador da nossa vida, primeiramente. Segundo, ser batizado. Por quê? Como você vai levar a mensagem da palavra de Deus, fazer missão se você não conhece a quem você serve? Então, primeiramente, temos que conhecer a Ele, buscar a Ele, aceitar Ele do nosso coração, ser batizado, para que possamos receber o poder do Espírito Santo sobre nossas vidas. Porque sem o poder do Espírito Santo, nós não temos força como fazer missão, como levar a mensagem da palavra de Deus. E o que diz aqui? Então você sente o desejo de levar a mensagem de Deus. Mas o que devo fazer então? Aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, ser batizado, porque o Espírito Santo que nos convence do pecado, é Ele que nos convence daquilo que nós vamos levar às pessoas que necessitam e precisam. Por quê? Porque o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim. Porque se você não estiver cheio do Espírito Santo de Deus, não conhecer a Jesus, você não vai crer naquilo que Ele tem falado, naquilo que Ele tem colocado no teu coração. Vai ser uma pessoa descrente. E nós só cremos naquilo que nós conhecemos. Então temos que conhecer a Jesus. Segundo, da justiça porque vou para o Pai e não me verão mais. Então, porque Jesus foi para o Pai. Então, Jesus indo para o Pai, nós ficaremos órfãos, mas Ele prometeu a nós o quê? O Espírito Santo, para que a gente pudesse ser cheio do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus aqui, em Atos, capítulo 1, versículo 4, diz aqui: e comendo com eles, deu-lhe esta ordem: não se afaste de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, isso é importante, conhecer a Jesus, ser batizado, para recebermos o Espírito Santo de Deus. Porque sem o Espírito Santo de Deus, não tem como nós fazer a vontade do Pai. Tem o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, o nosso guia, aquele que nos dá a palavra, aquilo que revela o que o Senhor tem para nós. Nós, então, não temos como fazer a vontade do Pai, a missão que nós precisamos de fazer. Então, é necessário receber o Espírito Santo de Deus. É necessário porque Ele nos dá força, porque Ele nos dá aquilo, a palavra que nós precisamos de falar àquelas pessoas que necessitam e precisam. Então a palavra de Deus em Lucas 2, 41, versículo 41 a 50 diz que quando Jesus Cristo atingiu a idade de 12 anos, só para ver, irmãos,
Jesus, com 12 anos de idade, quando teve aquela festa, né, que os seus pais levaram ele, a festa de Páscoa, então ele ficou ali, depois de terminar a festa, foram embora, depois de um dia que foram descobrir que Jesus não estava ali com eles. Voltando os pais ali para procurar Jesus, Jesus estava na onde? Ali no meio dos doutores, falando da palavra de Deus, com 12 anos de idade. Então nós vimos aí que Jesus Cristo, ele é o exemplo para nós, né? Desde criança, depois de batizado, e muitas vezes nós ficamos fazendo pergunta, né? Como farei, né? Como eu poderei fazer missão? Como eu poderei levar a palavra de Deus, se a própria palavra aqui já nos instrui o que nós temos que fazer? Então, igreja, este é um momento então de reflexão, é o momento que nós estamos aqui para poder colocar em prática, não só ser ouvinte, mas colocar em prática aquilo que nós aprendemos e ouvimos aqui nessa noite. E o que nós temos ouvido e aprendido todos os cultos, né? Que nós temos já ouvido a palavra do Senhor. Então, convido a vocês a fazer o ID, fazer a missão do Senhor, a buscar o Senhor, colocar em prática aquilo que nós temos aprendido. Amém? Porque a volta do Senhor já está próxima. Sempre temos falado, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E toda vez que nós temos um encontro na igreja, muitas às vezes a igreja está se preparando ainda para fazer missão, para fazer o ID, para fazer tantas coisas. Sendo que isso é coisa que nós já deveríamos estar fazendo há muito tempo. Amém? Então que nós possamos entender, né, que o Senhor, Ele nos chama a atenção para que a gente possa então fazer a vontade dEle. E que nós possamos estar com o nosso coração, a nossa mente aberta, para que a gente possa então entender aquilo que o Senhor tem falado nos nossos corações. Amém? Então deixa essa reflexão da palavra de Deus nesta noite, né, de festa, nesta noite de alegria, de aprendizado, nesta noite onde nós temos que colocar em prática tudo aquilo que aprendemos. Tá? Convido a igreja a ficar de pé neste momento, em nome de Jesus. E pedir para passar o vídeo aí, fazendo favor. Apaga a luz. Me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e
Só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus. Até que Ele venha, até que Ele venha, Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha, Ele é a razão que nos faz continuar. Amém? Até que Ele venha, nós possamos então nos preparar e com alegria levar a mensagem do Senhor, fazer a missão, fazer o ID. Amém, igreja? E que nós possamos ter a mente aberta, o coração aberto, que nós precisamos cada dia aprender mais e fazer a vontade do Senhor. Amém? Então agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Muito obrigado por ter assistido essa mensagem no nosso canal. Nossos cultos estão sempre ao vivo e fazemos de tudo para entregar um material da melhor qualidade para você. Indique o nosso canal para outras pessoas e que você possa assistir. Temos várias playlists, temos mais de 200 vídeos de pregação que pode abençoar a sua vida. Muito obrigado por estar conosco. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.